Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Amados, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus está me concedendo de estar aqui para estar ministrando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe a família de cada um dos irmãos. Que Deus dê paz, sabedoria, dê saúde, alegria a cada um dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, quero juntamente com os irmãos, meditar numa palavra maravilhosa que se encontra aqui no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui alguns versículos para a meditação da palavra do Senhor. O versículo de número 1 ao versículo de número 5 nos diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que era muito numeroso sobre a face do vale e estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetize sobre esses ossos. E disse-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Somente até aí, irmãos, para a meditação da palavra do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amados, uma, uma palavra bastante edificante. Irmãos, o profeta Ezequiel, ele era conhecido como um profeta de grandes visões. Se você ler o livro de profeta Ezequiel, você vai ver que o profeta Ezequiel ele teve grandes visões, e essa é mais uma de suas grandes visões. A Bíblia vai nos relatar que Deus levou o profeta em espírito a um vale de ossos secos. E o profeta começou a andar ao redor daquele vale. Então Deus disse para o profeta Ezequiel: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E o profeta Ezequiel respondeu: Senhor Jeová, tu sabes. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Então Deus falou para o profeta: profetize sobre esses ossos. E o profeta Ezequiel obedeceu à voz do Senhor e começou a profetizar. A Bíblia vai nos relatar que houve um grande ruído e fez-se um grande rebuliço. Louvado seja Deus. E cada osso começou a se juntar ao seu osso. E vieram nervos sobre eles. E cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então Deus disse para o profeta: profetize, filho do homem, para que o Espírito entre dentro dos corpos. E o profeta Ezequiel profetizou e o Espírito entrou dentro daqueles corpos. A Bíblia vai nos relatar que se colocou de pé um grande exército em extremo. Glória a Deus. Amados, nessa passagem tão conhecida, na qual nós podemos ver o famoso Vale de Ossos Secos, nós aprendemos aqui que o avivamento pode acontecer onde nós não imaginamos, onde não imaginamos. Louvado seja Deus. Mas ali o Vale de Osso Seco ele retratava a situação espiritual e social da nação de Israel. Nós vimos ali que nenhum profeta imaginava que aqueles ossos pudessem reviver. Louvado seja Deus. E Deus mandou o profeta profetizar e ele começou a profetizar. Louvado seja Deus. Amados, mas tem algo nesta palavra que me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos. Louvado seja Deus. Vejam que o profeta Ezequiel ele foi levado em espírito a um vale de ossos secos. O que tinha naquele vale de ossos secos? Ossos sequíssimos. Agora, eu te pergunto, o que o profeta Ezequiel era naquele vale de ossos secos? Ele era um osso seco? Não. Ele era o que então? Ele era profeta. Glória a Deus. Veja só que maravilha, irmãos. Que maravilha. O profeta Ezequiel foi levado em espírito a um vale de ossos secos. O que tinha naquele vale de ossos secos? Ossos sequíssimos. O que o profeta Ezequiel era naquele vale de ossos secos? Ele era um osso seco? Claro que não. Ele era o que então? Ele era profeta. Glória a Deus.
O que nós podemos aprender aqui com esta palavra maravilhosa? Que no meio desta geração, nesta geração onde nós vivemos, onde nós vimos que muitas pessoas estão mortas espiritualmente, onde nós vimos que a sequidão espiritual tem tomado conta de um indivíduo, tem tomado conta de igreja, ou até de uma nação. Irmãos, nós não podemos se assemelhar a estas pessoas. Nós não podemos ser mais um osso seco em meio a essa sequidão espiritual. Nós devemos ser profeta em meio a esta geração. Assim como o profeta Ezequiel era profeta naquele vale de ossos secos. Veja que lá só tinha osso seco, ou seja, lá era um deserto. E ele era profeta, e ele obedeceu à voz do Senhor, ele começou a profetizar. Louvado seja Deus. Nós vemos que a vida tomou conta daquele lugar. Assim somos nós devemos profetizar, nós devemos pregar a palavra do Senhor nesta geração onde nós vivemos, onde nós vemos que muitas pessoas dormem espiritualmente, onde muitas pessoas estão mortas espiritualmente, onde a sequidão espiritual tem tomado conta das pessoas. Irmãos, veja só o que Jesus Cristo diz em João 6,63. Jesus disse que o Espírito é o que vivifica e que as suas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é fonte de vida, irmãos. É fonte de avivamento. Glória a Deus. Nós devemos pregar a palavra de Deus. Olha só, em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados por Deus para pregar a palavra do Senhor. Amados, precisamos continuar profetizando para que o avivamento traga restauração espiritual, física e social ao nosso povo. Glória a Deus. Irmãos, pregue a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que o avivamento acontece onde nós não imaginamos. Deus, Ele estará sempre pronto a operar o avivamento onde não imaginamos que este possa acontecer. Glória a Deus. Vamos ser profeta, pregar a palavra de Deus. Amados, que esta mensagem fique para a meditação dos irmãos. Que Deus possa abençoar, Deus abençoe cada um dos irmãos. Glória a Deus, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a cada um dos irmãos pela confiança. E que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?